Então, eu vou falar um pouquinho sobre o realismo em Portugal, certo? Tem uma coisinha que eu não comentei com vocês que eu quero comentar, para vocês entenderem como que essa transição entre o romantismo e o realismo se deu na Europa, particularmente em Portugal, e quero comentar com vocês duas obras rapidamente do Eça de Queiroz, que vão ser obras importantes para o realismo também no Brasil, né? Então, primeiramente, gente, uma coisa que aconteceu que assim ficou historicamente marcado na transição do romantismo para o realismo foi um episódio chamado Questão Coimbra, com tio no final, Coimbra, né? Coimbra, ou seja, a questão de Coimbra, né? A questão Coimbra. Coimbra, cidade, né, conhecida pelo seu viés acadêmico, né, pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, é uma cidade com um passado e com um histórico intelectual, artístico muito forte, e começou por volta ali da década de 1860 uma troca de ofensas, basicamente, né? Artigos críticos que começaram a ser escritos no jornal por um cara chamado Antero de Quental. Esse Antero de Quental, ele vai começar a escrever esses artigos criticando a literatura e os autores românticos, dizendo do quão ultrapassado aquilo já era. E os defensores do romantismo começaram a revidar, começaram a escrever artigos criticando, né, o realismo, que o realismo não tinha poesia, que essa nova vertente ela esquecia que a literatura devia ter lirismo, que devia ter sentimento e tal, né? Então esse embate, né, entre os defensores do romantismo e os defensores do realismo, né, em Portugal, né, por meio de artigos publicados na imprensa, né, ganhou o nome de Questão Coimbra, e que foi o grande marco, na verdade, do realismo em Portugal. Certo? A partir dali, né, essa divisão trouxe, na verdade, um número grande de pessoas que concordavam com essa nova vertente, até porque era a tendência da Europa, era a tendência da França, e todo mundo imitava a França, né? E aí, então, o realismo começa a deslanchar, né, na Europa. E com essa de Queiroz, gente, você vai ter provavelmente o auge do realismo em Portugal, né? Obras como O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro, Os Maias, A Cidade e as Serras, né? Todas fazem parte do compêndio ali de grandes obras do realismo. Agora, particularmente duas, né, O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, entram muito dentro dessa característica que a gente trabalhou na aula passada, né, do realismo, da crítica à sociedade burguesa, da crítica às instituições burguesas, a crítica, muitas vezes, até as decisões humanas, né, os seres humanos são complexos, são falhos, né? Uma contraposição à idealização romântica, certo? Os protagonistas realistas eles vão ter muitas falhas, muitos desvios, né? Até, às vezes até de caráter, mas ao mesmo tempo não vão ser vilões, certo? São apenas humanos falhos, personagens esféricos, personagens mais aprofundados psicologicamente. Então, e a questão do adultério feminino como uma forma de evidenciar a prisão social da mulher, né, a gaiola dourada, vai aparecer novamente, né, em, né, O Primo Basílio, na história de uma moça chamada Luísa. Luísa se casa com um bom homem, né, o Jorge. Jorge está deslanchando na carreira, né? E por isso viaja muito. Luísa fica muito sozinha em casa com a empregada, né? Mas está parecendo Madame Bovary. Inclusive, né, houve um período, né, em que falou-se até que o Primo Basílio era uma cópia, sabe?
quase que um plágio de Madame Bovary. Só que a história ela vai seguir um caminho parecido, mas com algumas diferenças. Por exemplo, né, essa figura da empregada doméstica, gente, a Juliana, ela é provavelmente uma das personagens mais amargas da literatura. Ela vai se ressentir muito do fato de ela ser tratada como se fosse um patrimônio da família, certo? Um objeto, uma coisa que pertence à família, porque ela foi, né, a empregada da tia do Jorge, cuidou da tia do Jorge até a morte da tia do Jorge. A tia do Jorge deixou, sem filhos, deixou a casa, né, a bela casa que ela tinha, para o Jorge, sobrinho dela, e agora ela trabalhava para o Jorge e para a sua esposa, para a sua jovem esposa Luísa, naquela casa. E para ela, né, que cuidou durante anos e anos da tia, não ficou nada, a não ser a manutenção do emprego. Então, a Juliana, ela a questão da exploração do trabalho, né, olha só, né, o pensamento marxista aparecendo aí. A Juliana, ela é uma mulher amarga. Então, ela tá ali naquela casa, mas ela não tem nenhum carinho real por aquelas pessoas, especialmente pela Luísa, né? Aquela jovem moça que tem tudo de mão beijada na concepção dela, né? E que fica mandando e desmandando, fazendo as vontades o tempo todo, enquanto ela, já mais velha, né, tem que ficar lavando o banheiro e não tem onde cair morta, né? Não tem, enfim. Né? Então é uma personagem muito recalcada, muito amarga, muito injuriada, a Juliana. E o que vai acontecer? Nessa de Luísa ficar muito sozinha, uma vez eles vão ela e Jorge vão sair, vão se encontrar com os amigos, né, do Jorge, que são amigos da família, e, se não me engano, eles vão à ópera, e na ópera eles vão encontrar, né, ela vai se encontrar lá nos corredores com o primo dela, né, que fazia muito tempo que ela não via, que tinha sido crush dela na adolescência e que depois de tanto tempo ela ouvia novamente. Ah, ele tinha meio que sumido, né? Ela parece que não esqueceu ele direito, mas ele sumiu e mudou-se e tal, e não deu sinal, não deu notícia. Então ela estava revendo agora, já uma mulher casada, esse primo, né? Não mais um jovenzinho, mas um homem feito, né? Um homem bonito, atraente, e que vai, né, ver a prima, né, também uma mulher feita, bonita e tal, e obviamente isso não vai dar certo, né, gente? Ele começa a fazer visitas para a Luísa, certo? Principalmente quando o Jorge está viajando. E aí vai chegar um determinado momento em que a Luísa até vai resistir, certo? Mas vai chegar um momento em que ela não vai conseguir mais segurar essa atração, né? Essa presença sedutora do primo, e e eles vão eles vão se tornar amantes. Então, Luísa vai trair o marido, temos aí o adultério feminino, certo? E com essa figura dentro de casa que finge que não vê e não ouve, mas é toda ouvidos e toda olhos, que é a Juliana. Então vai chegar num determinado momento em que vai sumir uma coisa que ela tinha escrito para o Basílio, ela vai jogar isso no lixo, se não me engano, e quando ela vai ver, esse negócio não está lá no lixo mais, e a Juliana fala que, não sei, cadê e tal, e vai ter um conflito constante entre a Juliana e a Luísa. E num determinado momento, a Luísa vai falar que a Juliana está demitida. E aí, quando foi porque a Luísa falou, a Juliana falou pro Jorge que a Luísa estava recebendo as visitas do Basílio. Certo? Como quem não queria nada. Que o primo dela estava aí e tal, não sei o quê. E a Luísa achou aquilo uma grande intromissão, né? Porque ela estava, obviamente, culpada, né? E aí ela vai querer,
né, mandar a Juliana embora, vai querer demiti-la, e a Juliana vira e fala, eu não vou embora coisa nenhuma. Os cartões e as cartas que a senhora recebeu do seu amante estão comigo. E eu tenho certeza que o seu Jorge não vai querer, né, ver essas cartas. Então a senhora faz o seguinte, a senhora consegue 300 contos de réis para mim, porque aí eu vou ficar quieta, certo? E aí eu vou ter o que eu mereço para poder me aposentar, para poder ficar tranquila, para passar minha velhice com tranquilidade, tá bom? Eu não quero que o seu Jorge veja essas cartas, mas a senhora vai precisar me ajudar. E aí, nesse processo, você vai ter uma inversão, porque a Luísa desesperada, né? Aí vem essa questão da crítica social novamente, quem tem o dinheiro é o homem, né? Quem tem, ela não tem de onde tirar, só se ela pedir para o Jorge, mas para ela vai ficar pensando, o Jorge vai pensar, para o que ela quer esse tanto de dinheiro, certo? E vai se criar essa situação em que a Juliana, né, chantageando, vai começar a dominar a casa, né? Vai começar a se tornar a patroa. Aí você fala, Raul, mas isso aí é a Avenida Brasil? Isso aí é a Avenida Brasil. A Avenida Brasil não é uma história, né, 100% original da cabeça do autor. Não, ele pegou a inspiração nisso aí. Por uma coincidência, no cinema, quem faz a Luísa, a esposa chantageada, né, a Carminha, né, quem faz no cinema, no Primo Basílio, a Luísa é a Rita, a Nina, da Avenida Brasil, né? A Débora Falabella. E quem faz a Juliana no cinema é a Glória Pires, numa atuação bem bizarra, assim, ela dá o peso realmente para a Juliana, aquela amargura, ela dá aquele peso para valer. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês aqui o trailer de Primo Basílio, para vocês verem. Tá certo? Vamos ver aqui. Chance. Chance. Share. Chururu. Chururu. Basílio? Prima? Eu casei. E se o meu primo ligar? Convida pra almoçar. Vem cá. Não. Sabes que eu nunca consegui te esquecer? Conversa. Eu sou casada. Eu te amo. Teu primo Basílio, tem visto? Essa sem vergonhice vale ouro, Juliana. Pode arrumar suas coisas, anda. Eu saio se eu fizer. Anda! Os cartões do seu amante estão comigo. Vê se tomar mais cuidado da próxima vez, né, Luísa? Eu senti muito a sua falta. Eu sabia que eu te amo muito. Também te amo. Onde é que eu vou arranjar 200 mil cruzeiros? A senhora vai arranjar. O patrão não tem nada que ler aquelas cartas, coitado. Pra quê? É só me pagar os 300 mil cruzeiros que me der. Como 300 eram 200. E a caristia? Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa. Mas que é isso? Não é crime lavar roupa. A coitada tá doente. Quero saber. Até o final da semana eu quero que ela vá embora, hein? Eu não posso perder o meu marido. Quem você pensa que é? Acima da razão, acima do amor, tudo por uma paixão. Um filme de Daniel Filho. Deixa mais não. Preciso tanto de você. Primo Basílio. Breve nos cinemas.
apesar desse clipe com essa música cafona, mas o filme não é ruim, não, né? Claro que o livro é muito melhor, mas o filme não é ruim, não. Tem disponível no YouTube para você assistir, certo? Eu tinha ficado, inclusive, de colocar alguns trailers. Hoje eu vou lembrar e vou colocar lá, da Ana Karenina, né, do estreia que ano? Nossa! Estreou em 2007. Já tem no YouTube. É, aí, então, vocês podem assistir, né, ele inteiro lá no YouTube. Ah, agora, então tá. Meninos, Primo Basílio vai tocar novamente na questão, né, feminina, né? E eu falei para vocês de uma outra obra do Eça de Queiroz importante, que é O Crime do Padre Amaro. Também tem filme, eu vou colocar o trailer, né? Se bem que a última vez que eu procurei, não achei o trailer com boa qualidade, não, mas se eu conseguir, eu coloco lá na plataforma também. Depois, O Crime do Padre Amaro conta a história de um jovem de família de condições, né? E ele vai meio que um playboy que não sabe exatamente o que quer fazer, certo? Aí a família dele sugere, o pai dele sugere que ele, por que ele não se torna padre, né? Lembrando que até essa época era muito chique, né? Você ter alguém que fosse padre na família, né? Alguém que fizesse parte do clero. E ele então ele vai estudar para padre. Ele tinha uma certa vocação, ele queria ajudar as pessoas, né? Mas essa vocação não era tão sólida assim. E aqui você vai ter uma outra crítica do realismo, no caso a igreja, e a questão do celibato. Porque ele então, né, padre recém-formado, vai ser mandado para uma cidadezinha no interior de Portugal, e lá nessa cidadezinha no interior de Portugal ele vai substituir um padre, certo? Que está saindo de lá, da paróquia, e vai, na verdade, deixar o celibato porque ele se envolveu com uma fiel, uma das pessoas do lado do vilarejo. Então, para a igreja, ele caiu em desgraça, né? Então, ele então vai levar a vida dele como um homem comum com a mulher né, que ele ama. E o Amaro está chegando para tomar o lugar desse padre. E a história vai se repetir, né? Para o livro não deixar nada implícito, né? Tipo assim, com o Amaro vai acontecer a mesmíssima coisa. Ele vai se aproximar, tem uma senhora que é muito fiel, né, da igreja, aquela coisa toda, e tem se não me engano, não me lembro, a filha dela, né, uma moça bonita, jovem, né, e que o Amaro vai se apaixonar, né, e ela vai se apaixonar por ele também. E assim, a crítica à igreja e ao celibato e tudo mais é tão grande que vai chegar às raias da tragédia a história, né? Essa moça vai ficar grávida do Amaro. E ele vai, né? E aí você vai ter o personagem que não é heróico, que não é romântico. O Amaro, ele vai ajudá-la ou levá-la para abortar. Olha só, esse livro é de 1878, né? Olha o tanto que ele é polêmico. Vai levá-la para abortar numa clínica clandestina, e só que esse aborto vai dar tudo errado. Tá certo? Então, no final das contas, Amaro vai acabar indo embora dessa cidade e indo para um outro lugar onde ele vai recomeçar a vida dele. Só que deixou uma moça grávida e morta depois, né, para trás. Certo? Então, o tom do realismo, na Europa principalmente, vai ser um tom alto e claro de crítica às instituições burguesas. Não tem muito espaço para sutileza em nada disso que a gente falou até agora, né? Madame Bovary na cara, né? Ana Karenina na cara, Primo Basílio na cara, o Crime do Padre Amaro na cara, até que o realismo chega no Brasil, gente. Quando o realismo chega no Brasil, ele vira uma outra coisa. Tem gente que costuma dizer que não existe realismo como se conhece na Europa no Brasil. Por quê? Quem é, obviamente, o grande nome do realismo no Brasil? É o senhorito Joaquim Maria Machado de Assis.
certo? E a obra do Machado de Assis é, por si só, uma obra muito difícil de ser definida. É uma obra difícil de ser definida porque ele vai ter uma fase que vai ser chamada de fase romântica, em que a gente tem algumas obras tipo Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Helena. Depois eu vou passar um PowerPoint para vocês ali com os resumos básicos sobre ele. Você tem essas obras que pertencem à chamada fase romântica, mas que, ao mesmo tempo, não parecem ser românticas como o romantismo de Bernardo Guimarães ou de José de Alencar. Então, mas aconteceu, ele escreveu, ele publicou durante o romantismo, então é a fase romântica. E quando, em 1881, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquilo era uma revolução tamanha, aquilo era uma coisa tão diferente de tudo que tinha sido feito até então, que a gente coloca Memórias Póstumas de Brás Cubas como o pioneiro do realismo no Brasil. E, claro, percebia-se que aquilo ali não tinha nada de romântico, então não era mais romantismo, certo? Mas o fato é que algumas características realistas a gente vai conseguir perceber muito em Machado de Assis? Sim, né? A crítica social, a crítica à sociedade burguesa está ali. Só que o que o Machado faz é muito mais sutil. O que o Machado faz não vai ser essa coisa preto no branco que a gente vai ter, essa objetividade, essa crítica objetiva, clara, explícita que a gente vai ver, né, no realismo europeu. O Machado não vai por esse caminho mais fácil. O Machado não vai por esse caminho mais óbvio. O Machado vai tratar tudo com ironia. E a ironia, ela vai deixar as coisas nas entrelinhas. A ironia vai deixar as coisas parecerem ser uma coisa quando, na verdade, podem não ser. Né? O Machado vai adorar as entrelinhas, o Machado vai adorar o subentendido, principalmente para comentar o papel e a posição social da mulher. Só que aqui, o Machado, em vez de colocar a mulher como a vítima da sociedade, que vai se tornar adúltera em busca de sua autonomia, Machado vai ter uma visão sobre a mulher de que ela não é exatamente vítima. Ela foi vitimizada por uma sociedade patriarcal que a colocou num lugar sem voz, né, num lugar sem autonomia na sociedade. Isso aconteceu. Só que a mulher, dentro dela, ela tem todas as estratégias, todas as ferramentas, toda a inteligência, todo o poder de sedução para conseguir fazer as coisas irem para o lado dela quando ela realmente quer. Certo? Não é à toa que a gente fala demais das mulheres machadianas. As mulheres machadianas, elas são essa complexidade. Eu fico pensando assim, dentro da literatura, principalmente se a gente está falando de uma literatura mais clássica, né? Ou seja, antes da literatura moderna, Machado provavelmente vai ser o cara que vai desenhar personagens mais complexos, pelo menos personagens femininos mais complexos. É muito interessante. E não é só porque elas têm várias possibilidades de comportamento ou têm qualidades, defeitos, que é uma coisa que o realismo gostava de fazer. É o que você não tem certeza sobre as personagens é que as tornam tão complexas, certo? O que você não tem certeza, né? Aquilo que fica subentendido, aquilo que você entende que aquela personagem é daquele jeito porque ela toma uma atitude e aquela atitude nos deixa vislumbrar essa característica, mas nada é dito de forma explícita. Então, Machado tem essa grande, né, essa característica genial, né, que é a forma como ele constrói as personagens. E aí, gente, né, olha só como Machado ele fazia um comentário crítico, não só à sociedade burguesa, ou às vezes até a onda cientificista, né, que a gente falou tanto, do positivismo, cientificismo, o avanço da ciência, que vai ser o contexto
que vai inspirar a literatura realista na Europa, né? Essa coisa do avanço da medicina, da criação de novas ciências, né? da valorização da academia, do conhecimento científico na segunda metade do século XIX, até isso o Machado vai criticar em contos como o Alienista, né? Na figura do homem da ciência, que é o Simão Bacamarte, né? Que vai começar a ter carta branca para poder prender no hospício da Casa Verde, né, as pessoas que ele considera que sejam loucas a partir dos estudos que ele está fazendo sobre a mente humana. E aí ele começa a prender várias pessoas, né, a internar várias pessoas, né, até chegar a série O Alienista. Não tem nada a ver, né? A série Alienista é outra história, só o mesmo nome mesmo, certo? Agora, a palavra alienista era utilizada... Não, nem baseado, né? É só o nome. É só o nome. A história é totalmente diferente, né? Porque na série Alienista você tem o cara que vai investigar os crimes, né? Que acontecem. Mas é só a única coincidência que tem aí é essa, né? Eles chamavam de alienista, as pessoas que trabalhavam com a mente humana, né? Com a loucura. Então, no caso, né, do personagem principal lá da série, é um alienista. E aqui no conto do Machado, é também um alienista, né, o Simão Bacamarte, né? Então, o que vai acontecer, gente? Ele vai chegar um determinado momento em que ele vai prender até o prefeito da cidade. Ele vai internar até o prefeito da cidade. Então, vai chegar um determinado momento em que ele, ele começa a achar estranho que todo mundo na cidade esteja internado, que todo mundo seja louco. E aí, ele, né, vai aprofundar os estudos dele e entender o seguinte: não, gente, se a situação que todas as pessoas são loucas, é porque quem é louco sou eu. E aí ele solta todo mundo e se interna na Casa Verde. Certo? Então, isso é uma crítica, de certa forma, não só à sociedade, mas uma crítica a esse cientificismo. Tipo assim, a ciência explica tudo e tem carta branca para explicar e fazer tudo, certo? É uma forma dele criticar isso aí também, tá certo? Isso, né, não tem nada a ver com terraplanismo, tá, gente? É só um comentário crítico à sociedade da época e às ideias que moviam a época, né? O Machado, ele era esse cara que questionava, né, o contexto em que ele vivia. E aí, gente, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu dividir a tela. Então, nós temos aí, né? Joaquim Maria Machado de Assis, né? Viveu até muito, né? Viveu 69 anos. Para a época era até muito, porque o pessoal morria cedo, né? Vocês ficam careca de saber. E foi um cara que, assim, né? Fez e aconteceu ainda em vida. E muito interessante, gente, porque a vida do Machado não foi uma vida muito fácil, uma infância fácil. Não veio, né, de família rica nem nada disso. Inclusive, uma coisa que é interessante observar é que a própria visão que se tem do Machado de Assis, da figura do Machado de Assis, é uma visão que tem sido revisitada ao longo dos últimos anos. Essa é a foto clássica do Machado, né? E sempre se considerou que Machado, a partir dessa foto, fosse branco. Mas, na verdade, Machado de Assis era mulato. E essa condição de mulato, né, filho de uma descendente de escravos, né, ele era filho de uma negra e de um homem de um homem branco, ele tinha a pele escura, né, e isso, assim, novos documentos e novas biografias têm feito questão de frisar isso. Até por isso tem gente que tem se achado no direito de criticar o Machado de Assis, porque supostamente ele não falava, né, dos pobres e dos pretos na literatura dele.
Gente, eu acho que cada um escreve sobre o que acha mais interessante, né? Não é porque o cara era mulato que ele tem que escrever sobre ser mulato, né? O foco do Machado de Assis era menos panfletário. O foco dele era menos carregador de bandeira. A ideia dele era analisar a sociedade por um viés extremamente psicológico. Os personagens de Machado, né, eu fico imaginando se o Machado tivesse vivido mais uns 20 anos, né, porque tem muita coisa na obra dele que remete ao que o Freud faria na virada do século XIX para o século XX. Só que o Machado não vai ter tempo, né, de estudar Freud, não, ou pelo menos não profundamente, porque ele morre, né, em 1908, e o Freud já tinha, né, publicado algumas coisas, certo? Mas ainda não era o grande nome que se tornou, né, nas primeiras décadas do século XX. Então, algumas características do Machado. Primeiro, o fato de ele não ter tido quase nenhuma educação formal, né? Ele foi praticamente um autodidata, sem ter acesso a muitos cursos formais, algumas oportunidades, né? Uma patroa, se não me engano, era uma patroa da mãe dele, que ele considerava meio como se fosse uma tia, né? Uma protetora. Essa mulher, ela ajudou ele, né? Pagou a escola dele, né? Em boas escolas do Rio de Janeiro, certo? Mas ele acabou tendo que parar, porque, se não me engano, essa tia veio a falecer e ele não tinha condição de pagar. Então, ele foi, né, de forma autodidata, aprendendo tudo. Ele tornou-se um poliglota, né? Tornou-se um mestre da língua, né? Quer dizer, o cara realmente fez a coisa de seu próprio esforço. Não sei se vocês sabem, Machado de Assis, ele traduzia obras do francês e do alemão, certo? Ou seja, isso ele não aprendeu na escola, isso ele aprendeu sozinho. Tá certo? Por exemplo, e do inglês, se não me engano, uma das versões das traduções mais famosas de Shakespeare é do Machado de Assis. Vocês têm uma ideia, né? Então, algumas oportunidades tornaram um dos homens mais cultos de sua época. E ele foi reconhecido como tal à época, tá, gente? Machado não ficou famoso ou foi reconhecido só depois da morte, não, tá? Apesar da origem humilde, mulato, filho de descendente de escravos, tornou-se fluente em várias línguas, foi jornalista, contista, romancista e crítico literário. Em 1897, ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras e foi eleito presidente da casa. A cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras é a cadeira que pertenceu ao Machado de Assis. Certo? Características da obra machadiana. Bom, o bruxo do Cosme Velho é o bairro onde ele morou boa parte da vida, né, lá no Rio de Janeiro, como era chamado por muitos, foi um mestre da ironia. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, deixa eu ver se está isso aqui. Não está aqui. Cosme Velho, eu disse que é o bairro, né? Gente, na verdade, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, torna-se particularmente um personagem dos contos e dos romances machadianos. Ele vai descrever o dia a dia, as pessoas, os costumes, os lugares, como se fosse, né, como se fossem realmente uma parte integrante isso, e na verdade era, né? Mas era a maneira como ele tornava viva essa cidade, né? Vai ser motivo, inclusive, de estudos acadêmicos para falar da relação da obra de Machado com o personagem Rio de Janeiro, certo? As ruas do comércio, a Rua do Ouvidor, né, que era a rua por onde passavam, né, as famílias burguesas, né, com seus passeios para mostrarem que estavam bem, para mostrarem que tinham, né, dinheiro para ter boas roupas, né? Isso vai ser mostrado, né, de uma forma com um olhar de cronista, né, pela obra do Machado. A observação crítica da sociedade da época, bem como um olhar profundo e complexo. Olha, Kleberbinho. Oi? Sai, doido. Oi. O que foi, gente? O que aconteceu? Entendi nada.
Então, várias de suas obras, né, sobre a personagem, principalmente as mulheres. Isso é parte essencial de sua obra, né? As mulheres machadianas, né? A gente vai falar disso mais na próxima aula, né? Vamos falar um pouquinho de Conceição, vamos falar um pouco de Capitu, né? E de algumas outras personagens importantes da obra dele, certo? E várias de suas obras apresentam uma visão pessimista do homem e da sociedade. Isso eu quero comentar com vocês, particularmente a partir da visão de duas obras, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Em que a ironia e o pessimismo vão dar de mão dada, e Quincas Borba, né? Que também vai ter essa característica. Que você vai ter... né, as obras da fase romântica, né, que são essas aqui, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, certo? Ele publica Yaya Garcia em 1868 e em 1881 vem a fase realista, né, com o auge da sua obra, com a chamada trilogia machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra inaugural do realismo no Brasil, né, em 1881, Quincas Borba, de 1891, e Dom Casmurro, de 1899. Essa é a chamada tríade machadiana, tá certo? Depois ele lança ainda Esaú e Jacó, faltou um E ali, Esaú e Jacó, né, em 1904, e o Memorial de Aires, uma obra que acabou ficando incompleta, porque ele faleceu antes de concluí-la completamente, tá certo? Então tá, meninos, nosso tempo deu, a gente começa a partir de aqui, e aí nós vamos falar sobre como essas características vão aparecer nessas obras aqui. Porque na sequência, ó, os contos, que é nosso material de trabalho para a semana que vem. É verdade, espero que os livros já tenham sido lidos ou estejam sendo. Assim, espero. Não é mesmo? Né? Eu não entendi o que tinha acontecido naquela hora. Deixa eu abrir o chat para ver aqui. Acho que alguém ligou o microfone. Entendi. A Mel está dizendo que, claro que sim, que já está tudo lido. Muito bem, Mel. Meu Deus, qual é o livro? Meu Deus do céu, são os contos do Machado de Assis, que estão lá na programação anual. Os 6 contos. Todos eles, na verdade, gente, alguém perguntou ali, o livro O Mistério da Casa Verde, de Manassés Cleia, baseado em um alienista, não é? Não, eu não sei, mas pelo nome, provavelmente. Provavelmente. Eu não li o Mistério da Casa Verde. O Gabriel está avisando. Gente, o Úrsula já foi, tá? A gente já fez a aula, já fez a análise, eu já fiz o teste, certo? Atividade teste. O Úrsula já era. O Úrsula estava no romantismo. Nós estamos falando dos 6 contos do Machado de Assis. Se você está com a programação, aquela que eu passei no começo do ano, você vai ver lá que agora a gente vai ver os contos do Machado de Assis. São 6 contos, certo? Eu vou lembrar o nome deles para vocês aí na próxima aula. Vocês estão mais pedidos que seguem de tiroteio, hein? Normal, gente. É normal. Mas, ó, para vocês, se pode colocar a programação na plataforma. Tá, eu vou colocar a programação na plataforma. Na verdade, eu tenho que ver se eu tenho essa programação. Mas se eu não tiver, eu faço e coloco. Tá certo? Porque, na verdade, lá eu tinha colocado todas as datas, quando é que ia ser sabatina, coloquei as datas da prova, coloquei o material, o conteúdo de cada prova, de cada simulado, tá tudo lá. Vocês têm isso aí, gente. Então eu falei para vocês não podem perder isso, vocês precisam disso aí, né? Mas agora ainda vai ter a dinâmica do assassinato? Vai. Claro, só que a gente vai... Ela de qualquer forma, é no segundo semestre, né? Então, vai continuar. No segundo semestre, a gente, se Deus quiser, já está na escola, né? Então, eu vou colocar aqui quais são os... Não vou nem usar a mesma programação,
porque essa programação, apesar de a gente estar tentando manter, né, a questão do conteúdo, né, mas as provas e simulados, isso aí já vai ter que ser rearranjado. Então, mas eu vou colocando aí à medida, né, que for passando, eu vou colocando. Então, são esses 6 contos do Machado de Assis, todos têm, como é que chama aquilo? Todos têm domínio público, né? Então você consegue achar todos em PDF tranquilamente, né? Então, já passei da minha hora, gente. Aí eu coloco para vocês no começo da próxima aula. Alpacas, é verdade. Queridos, até daqui a pouco, então. Tchau para vocês. Thalinho. Até às 11h50 estaremos de volta. Ô, Thalinho.